Pai do Senhor, irmãos, uma alegria estar aqui com vocês, falando sobre a palavra de Deus. Muito maravilhoso falar com vocês aqui pela internet. Enfim, nós hoje vamos continuar o nosso estudo de Sofonias. Vamos falar sobre um estudo de Sofonias, dar continuidade, né, ao que temos seguindo, né? Bom, só para lembrar e contextualizar, né? Na semana passada nós tínhamos falado, né, sobre o fim de Gaza, Asquelon, Asdod e Ecrom, né? No verso 4, esses habitantes das regiões costeiras, portanto, tempo inimigos de Deus, que se encontram no norte e a leste, seriam, né, tomados por Israel, né? No versículo 2, Sofonias dá um ai aos que moram no litoral, os filisteus, de onde deriva o nome Palestina hoje, né? Eles viviam a sudeste de Judá e também eram chamados de queretitas ou quereteus, dependendo da tradução da sua Bíblia, né? Vocês vão ver aí, né? Esse ai é pesarosa expressão pelo destino que assolará os filisteus, né? Vamos dar uma olhada aqui em Sofonias 2:5, só para a gente dar uma contextualizada, né? Vamos lá. Os irmãos que acharem aí, digam amém. Amém. Então vamos lá. Em 2:5 está dizendo assim, ó: ai dos habitantes da borda do mar, do povo dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, né? Ó Canaã, terra dos filisteus, eu vos farei destruir até que não haja morador, né? Então, nós vamos seguindo sempre assim, falando um pouco aqui, um pouco ali, e falando sobre como está funcionando, vai funcionar o nosso esclarecimento de hoje sobre o nosso estudo de Sofonias, né? Vamos dar uma olhada aí em Josué 18, porque como ali está prometido que Deus vai acabar com a terra dos filisteus, né? Como é que ele vai fazer, né? Então vamos lá aqui, ó. Vamos em Josué 18, 3. Josué 18, 3. Acharam? Amém. Amém. Então, em Josué 18, 3 está dizendo assim, ó: e disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Ou seja, aqui ele está perguntando, né, sobre aquilo que Deus falou, que ia tomar toda a terra, né, dos amalequitas, né, dos filisteus, né? Enfim, eles eram desobedientes, jocosos com o povo de Israel, faziam todas as maldades que podiam fazer, né? Adoravam outros deuses, enfim, né? No versículo 6 de Sofonias, capítulo 2, que mostra os dois lados do relacionamento de Deus com o seu povo, né? Do seu julgamento contra o pecado severo. No entanto, naquele momento, a esperança não estava perdida para aqueles que obedeciam a Deus. Eu me pergunto, né? E pergunto também a você: do qual lado quero estar e de qual lado você deseja estar, né? De qual lado? Quando Jesus voltar. Assim também nós temos que ter essa decisão, né? De qual lado a gente quer ficar? Como vai ser essa nossa decisão? Naquela época, Sofonias alertava seu povo de suas práticas, convidava os pecadores à mudança de atitude e dava esperança a quem a Deus obedecia.
evidente, deixou claro, das consequências aos que eram obstinados em suas práticas e teimosias no seu proceder. Né? Vamos ver aqui, né, no versículo, vejamos aqui o que Deus diz na boca do profeta pelo Jeremias 48, 27 a 30. Né? Jeremias 48, 27 a 30. Vamos lá. Podemos? Então diz assim, ó. Pois não foi também Israel objeto de escárnio para ti? Porventura foi achado entre ladrões? Por que então, desde que falas dele, te ris? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como pomba que se anima nas extremidades da boca da caverna. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua arrogância e do seu orgulho, e da sua altivez e da sua altura de coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é, as suas mentiras nada farão. Né? Olha só como é que são as coisas, né? Isso aqui é só para vocês entenderem como Deus encarava, né, o escárnio, assim como hoje, né, algumas pessoas escarnecem de nós cristãos, né? Que nada, não pode ser, eu vou seguir esse Jesus, eu vou ser escravo de igreja, de pastor agora. Eu já falei isso várias vezes, repetidas vezes, mas quando você aceita Jesus, você fica liberto na realidade. É ali que você fica liberto. Você não é escravo das drogas, você não é escravo do álcool, você não é escravo dos vícios em gerais, do vício em jogos, né? Você não é escravo, né, da traição à sua esposa, né? Ou do seu marido. Você não fica com essa coisa, influenciados, até teu desejo, mas influenciados por espíritos que não são bons, né? Então, essa é uma das coisas. No versículo 9, vamos dar uma olhada no versículo 9 aqui, ó, do capítulo 2 de Sofonias, ó. Diz assim, ó, no versículo 9, né? Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, ó, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, a assolação perpétua. O resto do meu povo saqueará e o restante do meu povo os possuirá. Ou seja, independente ainda, nós assim sempre temos assim, né, aquelas pessoas que continuam a servir a Deus e aqueles que não servem. Ali naquele momento, né, Deus estava avisando pela boca de Sofonias, né, que aqueles que faziam coisas erradas, né, adoravam outros deuses, etc., como é descrito anteriormente, já estudado anteriormente, né, nós vemos que Sofonias foi ali para que você, né, para que eles, no caso, e hoje nós com relação a Jesus, mas naquela época, para que eles tomassem tino, para que eles reconhecessem que eles estavam fazendo errado, né? Então, aqui no capítulo 9, neste versículo, para confirmar a veracidade do que diz o profeta, jura por sua própria vida, né? Ele jura pela própria vida, né? E não por alguns como alguns juram por Deus, né? Aqui às vezes tem as pessoas que falam assim: eu juro por Deus que isso aconteceu. Isso não se faz. Você pode jurar até pela sua vida, mas por Deus você não pode jurar, né? Né? E ele jura para que todos confiem de que ele diz que é verdadeiro. A comparação de Moabe com Sodoma enfatiza a severidade do juízo de Yahvé
contra os moabitas e amonitas. É irônico, vamos lembrar isso, pois isso liga as cidades que ele destruiu nos dias de Ló, progenitor desses povos. Vamos lembrar que lá é descrito, lá em Gênesis 19, 36 e 39, é descrito, né, que as filhas de Ló, né, resolveram, né, gerar filhos do próprio pai, e que geraram esses povos, né, os moabitas, né, e os amonitas, né. Então, se vocês repararem, é até a coisa que já vem com uma certa maldição dali, né, daquela época, aquele povo meio esquisito, né, as filhas resolveram ter filhos do próprio pai, né, numa situação que era muito extrema, como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, né. Os atributos, como no passado, estão descritos, né, em 1 Coríntios. Eu não vou descrevê-los aqui, hoje em dia, mas se vocês olharem o que é o atributo, o que é a desobediência, né? Quiser lembrar o que é a desobediência, se você for em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 10, é só ir lá e ver, né? Quais são os pecados que não fazem com que as pessoas, né, não vão herdar o reino dos céus, né? Elas não vão estar, vamos dizer assim, no dia que partir deste mundo, não estarão na glória. Elas não vão estar na glória, né? É simples assim. Mas em Apocalipse 15, em Apocalipse 22, né? Em Apocalipse 22, versículo 15, está escrito assim, ó. Vamos lá para a gente ver. 22, 15. Deixa eu achar aqui, está assim, ó. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e cometa a mentira. Então vocês estão vendo aqui que, só para vocês refletirem o que é, né, a condenação de Deus. Ele é amor, sinceramente a pastora falou aí que Deus é amor, mas que ele também é justiça. Ele não vai aceitar, ele não vai falar, desculpa até o nome que eu vou utilizar, mas vamos dizer, não vou pegar o Zequinha ali que faz uma opção de pecado, mas eu vou perdoar ele porque eu amo, e aí eu vou quebrar o galho dele. Ele pode, quando ele fechar os olhos, eu vou trazê-los aqui para nosso, né, para nossa mesa, onde ele vai para a glória, onde ele vai desfrutar de tudo que outros que fizeram certo estão desfrutando. Não vai fazer isso porque ele não quer o pecado. Como é que ele vai pegar um cara que nunca se ajeitou? Ele não vai coadunar com o pecado, ele não vai comungar com o pecado ou com o pecador, né? Se o cara se autodestinou aquilo, né? Porque são escolhas, né, meus irmãos? A vida é feita de Y. Você tem Y, você tem a perna da direita que é a que seja correta, a perna da esquerda que não é correta, que é errada. Então, não tem em cima do muro. Não existe aquele negócio de você ficar decidindo, Deus, eu faço uma coisinha boa, eu faço uma coisa. Não, cara, se você fizer, ou você faz uma coisa certa, ou você não faz. Não existe meio boa, né? Então, mas aqueles que seguiram ao nosso Pai, né, e a Vé, tiveram finalmente a sua recompensa, né? Em Isaías 16:6, vamos lá, Isaías 16:6, né? Isaías 16:6. Isaías 16:6 está dizendo assim, ó. Ouvimos, acharam? Ouvimos da sua
soberba de Moabe, a soberbice e da sua altivez, e da sua soberba e do seu furor. A sua jactância é vã. Quando eu estava repetindo aqui, tudo que fazia, orar para outros deuses, de falar com outros deuses, de pecar, enganar os outros nas suas tarefas, né? Se era um negociante, enganavam os seus fregueses, se eram os compradores, enganavam os negociantes. Aquela coisa que sempre existe, né? Que se o negociante dá o troco errado, fica com um troquinho, né? Peguei um ônibus, eu dei 10, mas o cara sem querer me deu 20, vou ficar com esse dinheiro. Ele me deu, se ele não viu, amigo, pode crer que isso aí vai ser descontado, né? Tá? Então é isso, meus irmãos. Na semana que vem, esse pequeno estudo a gente vai fazendo aos pouquinhos. Não adianta ficar botando um montão de coisa para vocês, porque a gente acaba não gravando. Só para a gente ter uma noção, aos poucos, do que foi a função, né, e a missão de Sofonias. Sofonias foi sério, foi correto, e em cada versículo, né, tem uma série de coisas envolvidas, né, coisas que falou-se no passado, antes de Sofonias, assim como hoje continuam algumas coisas sendo repetidas. Jesus repetiu, a palavra de Deus hoje está cheia de recomendações para que nós possamos andar dentro da palavra de Deus, dentro do caminho dele, né? Eu sinceramente, é uma alegria. Ontem, quando essa moça veio aceitar Jesus Cristo e ficou bem, teve um milagre em sua vida, ficamos todos felizes. Imagino como é que o céu lá ficou, né? Então, assim, a gente tenta de todas as maneiras tirar o pecador, né, desse mundo que está aí, né? A luxúria, né? O pecado em geral, as pessoas andando de forma inadequada na rua, né? Algumas andam quase pelados, outros andam bebendo, outros andam usando drogas, enfim, né, fazendo coisas que não devem fazer, como machucando outros por causa de um celular, por causa de uma carteira, né? Machuca de forma séria, né? Chega até a matar. Então, quer dizer, a gente não quer que tanto aquele que sofreu a coisa, a gente não quer que eles cheguem a sofrer, né? A proteção desse, mas também para a proteção da pessoa que faz esse tipo de atitude, né? A gente quer que ele venha se voltar para Deus. Volte para Deus. Se volte para Deus. Veja Deus como Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não fique em dúvida. Você não vai ser escravo. Você vai ser liberto de uma vez por toda. E no dia em que você partir deste mundo, o que vai acontecer? As pessoas vão falar, puxa, fulano de tal era assim, assado, mas virou um homem correto, um homem de Deus, um homem que ajuda as outras pessoas, compreende o outro, porque estava com Jesus, né? E as lições de Deus dentro de si. Eu sempre digo que a palavra de Deus, ela é um caminho para que a gente possa alcançar qualquer coisa. Se você quer aprender sobre negócio, você aprende na palavra de Deus. Se você quer saber como economizar dinheiro, você aprende na palavra de Deus. Se você quer aprender como viver com a sua esposa, você aprende na palavra de Deus. Se você quer fazer qualquer coisa, né? Porque Deus gosta das coisas bem feitas, como Ele faz e como Ele fez, né? Ele, quando cura mesmo, né? A nossa pastora Luciana, ela foi curada de um câncer, curou mesmo. Glória a Deus por isso. E tantos outros milagres que acontecem, que a gente às vezes nem conhece, né? Mas tenho certeza que em todos os rincões do mundo e do Brasil existem milagres que Deus concede. Muito obrigado por esta oportunidade, que Deus te abençoe, e não esqueça, se você quiser nos visitar aqui na Graúna 224, será uma alegria recebê-los aqui, tá? Muito obrigado, bom domingo.